Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Chegamos à nossa aula de número 5 do curso de Python para finanças quantitativas. E olha que legal, na aula de hoje a gente vai aprender a customizar um gráfico onde nós podemos acompanhar a movimentação dos principais ativos do índice Bovespa, incluindo o próprio índice Bovespa, em relação, a um plano cartesiano, ou seja, um gráfico com eixo X e Y, entre o RSI, de 14 períodos, ou o IFR, mais comumente conhecido, e o RSL, que nada mais é do que uma distância do preço em relação à média móvel de 10 dias aqui no caso. Então vou mostrar para vocês o passo a passo como você consegue ter essa dimensão, que pode ser muito importante no processo de tomada de decisão, mas não apenas. Também pode servir para você pensar num futuro não muito distante que nós temos aqui do nosso curso, em quais variáveis você pode adicionar dentro de um modelo quantitativo. Então fica ligado que a gente vai aprender bastante coisa diferente aqui utilizando o Python. Não se esqueça, se você não está inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o seu like, é a forma de você contribuir aqui muito positivamente com o Outspoken, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos seus grupos, Fico imensamente agradecido por isso e vamos nessa. Duas observações, principalmente se você já assistiu a aula 4, que você tem que ter em mente. Primeiro, você precisa aqui instalar a biblioteca TA, que é a biblioteca Technical Analysis, que vai ajudar a gente a criar o indicador RSI, que é o IFR, mas a partir de agora eu vou usar só RSI. E também, se você tiver algum problema, por qualquer motivo, utilizando a biblioteca YFinance, do Yahoo Finance, para baixar os dados, se você tiver um erro de JSON, um erro de conexão, reinstale-a fazendo um upgrade e acrescentando aqui esse parâmetro no cache-dir. É um problema que eu enfrentei, resolvi fazendo dessa forma. Já deixo aqui para vocês também, caso você tenha já tido ou ainda possa ter um problema desse tipo, é assim que você resolve. Então eu trago aqui nesse primeiro bloco todas as bibliotecas que nós vamos utilizar, todas já. Se você ainda não está familiarizado com alguma delas, assista as outras 4 aulas aqui do módulo de finanças quantitativas com Python, tá? Porque tem ali exatamente o passo a passo. Lembrando, como eu sempre falo para vocês, a gente vai subindo a complexidade a cada aula e aí você vai ver que naturalmente você já está imerso no ambiente das finanças quantitativas. Muito bem. Uma coisa nova que a gente já começa a aprender, é justamente o seguinte. Eu não preciso, quando eu estou trabalhando, fazendo o download dos dados do Yahoo Finance, eu não preciso trabalhar um ativo por vez. Eu posso criar um vetor, de tickers. Na verdade, eu até posso colocar aqui no plural, ticker, para ainda ser mais preciso, onde eu coloco o símbolo de vários papéis ao mesmo tempo. Então eu peguei aqui o índice Bovespa, a Petro, o Itaú, a Vale, Bradesco e o Banco do Brasil. Coloco o meu início e fim, que a gente já sabe, Na verdade, você nem precisa pôr o início aqui tão distante, porque a gente vai calcular o RSI de 14 e o RSL de 10 períodos, então na verdade o próprio mês de julho aqui já seria suficiente. Porém, coloquei desde o começo de 2021 aqui, A gente aproveita e faz uma outra análise lá embaixo. Quando eu coloco tickers aqui como um vetor, então quando você vê dentro do Python essa característica aqui, você pode pensar nesse cara aqui como um vetor, como uma lista. E dentro desse cara, eu estou justamente colocando os diversos papéis que eu vou trabalhar ao mesmo tempo. Por quê? E preste muita atenção nisso. Roda esse cara, então significa que eu atribuí estes valores a estas variáveis, a essas caixinhas. Já expliquei para vocês o conceito de variáveis. E aí nós usamos o método getDataYahoo do PDR. Lembra que o PDR ele é o nosso Pandas Data Reader, onde eu importo aqui do Pandas Data Reader os dados como PDR. Então por isso que eu só chamo aqui PDR, que é quem eu importei, e de lá eu trago o getDataYahoo. Passo o tickers aqui, Aí olha que legal, quando ele fizer o download desse cidadão, 6 de 6, porque eu tenho 6 tickers aqui dentro. Aí eu simplesmente coloco aqui Bov para dar uma olhada do que eu tenho lá dentro. Você vai ver que ele é um pouco diferente daquilo que a gente viu na aula 4.
Porque na aula 4 eu trazia só um ativo e aí ele me trazia adjusted close, close, open e assim sucessivamente. Aqui ele me traz os mesmos componentes, só que com os ativos aqui embaixo. Como é que você faz daí para pegar esses caras? Né? É um pouquinho diferente daquilo que a gente viu na aula 4. Isso daqui tem um nome que se chama data frame, né? Que é a tabela que nós temos dentro do Python, de multi-index, porque eu tenho, né, diversos componentes num só. Então, como se eu tivesse uma tabela dentro da outra tabela, por assim dizer. Como que você acessa as informações lá dentro? E essa é a parte que muda um pouquinho, tá? Você vai acessar da seguinte maneira. Se você tivesse um data frame simples, você simplesmente ia colocar o nome do seu data frame, abre colchetes e você coloca o nome daqui da coluna. E aí você ia conseguir, né, recuperar os valores daquela coluna. Nesse caso, eu tenho níveis diferentes. Então, tá vendo? Eu tenho um nível aqui em cima e depois eu tenho um nível dos ativos. Então, eu tenho o nível dos dados, abertura, fechamento, máxima, mínima, volume. E depois, para cada um deles, eu tenho a informação de fechamento, máxima, mínima e volume dos ativos que eu, né, fiz o download, que são 6. Então, o que eu faço? Eu faço por nível. Tá? Como assim eu faço por nível? Ora, eu pego o Adjusted Close, que é o primeiro nível. Então, eu coloco ele primeiro aqui, entre colchetes. Vou para o segundo nível. Abro um novo colchetes e coloco uma lista dos ativos que eu quero recuperar. A informação qual? Adjusted Close, né? Que é o valor de fechamento ajustado. E fecho o colchetes do segundo nível. Essa é a sintaxe. Então, quando eu faço isso, ó, eu pego Petro4, Bovespa. Se eu tiro aqui, por exemplo, né, o Bovespa, ó, eu pego só a Petro4. Né? Naturalmente, é isso que acontece. Se eu quisesse pegar mais de um, se eu quisesse pegar aqui o valor da Vale, copio aqui o nominho, coloco então vírgula, né, entre aspas, Vale, ó, ele me traz. Então, essa é a maneira que eu trabalho com esse nível multi-index. Ah, Leandro, não apareceu aqui Adjusted Close aqui em cima, porque não é para aparecer. Porque o valor de fechamento ajustado é o que você está trazendo aqui exatamente dentro do seu data frame. Logo, horas, eu tenho aqui Adjusted Close, que é o que eu preciso. Né? Se eu vou trabalhar só com os indicadores aqui, o RSI e o RSL, eu só preciso do valor de fechamento mesmo. Porque daí com o valor de fechamento eu consigo calcular o IFR, né, o RSI, e consigo calcular o RSL, que é a média móvel que eu preciso também. Fechou. Preciso só do Adjusted Close. Faço então esse cara. Como segundo nível daí, eu passo o meu tickers. Ora, lembra que o seu tickers era a lista de todos os seus ativos? Passa esse cara aqui dentro. Como segundo nível, igual a gente fez aqui. Você não tem que ficar colocando todo mundo na mão. E aí eu coloco esse cara num outro data frame que eu chamei de data frame mapa, que é a base que a gente começa a trabalhar para poder fazer, né, o nosso gráfico objetivo que nós temos aqui para a aula de hoje. Ótimo, ótimo. Quando então eu dou uma olhada, né, nesse cara aqui, mapa, vamos até colocar aqui, ó, dfmapa.head. Ah, legal. Tem então as minhas datas, né? E tem aqui o valor do Adjusted Close. Funcionou. Mas meio ruim esses meus nomes aqui, né? Porque eu tenho o nome, pô, PT4, SA, tem um acento circunflexo aqui no Bovespa. Vamos mudar o nome, tá? Como que eu mudo o nome? Dentro do, né, do Pandas, eu tenho um método que chama rename. Então eu coloco aqui o meu data frame que eu criei, dfmapa. Faço aqui, ó, ponto rename. Então vou renomear quem? Abro parênteses, as colunas. Ora, se eu vou renomear alguma coisa, eu tenho que mostrar para o Python. Fala, Python, tinha um nome antigo e agora eu quero aquele nome antigo ter um nome novo. Então você usa isso fazendo isso daqui, ó, que a gente chama de dicionário. Então você abre um colchetes e aí você passa como um dicionário. O dicionário não tem o nome da palavra e o que significa a palavra. Fazendo uma analogia, tá? Eu tenho aqui então o valor antigo, então que era, por exemplo, aqui, ó, acento circunflexo BVSP, e eu quero que esse cara chame BVSP Close. Então eu coloco o nome antigo, 2 pontos, nome novo, vírgula, nome antigo, 2 pontos, nome novo, e assim sucessivamente. Termino toda a renomeação que eu quero, fecho o meu dicionário, que eu fecho aqui então as chaves, que eu tinha aberto aqui no começo depois do columns, coloco um vírgula in place true. O que é esse in place true? Se ele fosse false, tá?
se ele fosse falso, aí eu teria que fazer assim, ó, df mapa recebe, então, né, o valor de df mapa rename, etc, etc. Para eu não ter que ficar escrevendo tudo isso daqui, o Python me dá essa opção no método rename para falar, olha, você já faz essa atribuição no lugar, né, in place, no lugar, e já coloca esse cara aqui, ó, true, feito. E aí, ó, quando eu for fazer o head de novo, olha que bonitinho. É bem mais humano, né, de ler isso daqui do que só o valor do ticker ainda, como é lá no próprio Yahoo. Legal, vamos calcular então os indicadores? Primeiro, vou calcular o RSL de 10 períodos. Ah, Leandro, por que 10? Porque eu gosto de 10. Você pode calcular aquele valor que você quiser. 5, 10, 50, 20, não importa. Usei 10 aqui no exemplo da aula. O RSL nada mais é do que o valor de fechamento atual dividido pelo valor da média móvel, perdão. Porque ele vai medir a distância de afastamento do preço para a média. Isso é muito importante, porque se esse afastamento está crescendo, significa que o mercado está acelerando a alta para cima, né? Se o afastamento for positivo, e se o afastamento for negativo e estiver ficando cada vez mais negativo, então você tem um afastamento, né, para baixo, o mercado está acelerando a baixa. E eventualmente quando esse afastamento, seja de alto ou de baixo, ele começa a diminuir, pode ser uma grande indicação de que a tendência está acabando. É um indicador bem legal mesmo. Como que você calcula ele? Bem, então você precisa do preço do fechamento. Horas, já tem o preço do fechamento. O que você precisa então? Da média móvel. Então eu crio aqui 6 novas variáveis, que eu chamei de MM, média móvel, né? Nada criativo, MM, underline e o nome de cada um dos ativos. Bovespa, Petro, Itub, Vale, BBDC e BBAS. Onde esse cara novo, né, a média móvel, ela recebe, né, eu atribuo o quê? A média móvel do fechamento. Como que eu calculo a média móvel? Ora, o meu fechamento eu já tenho, que é o BVSP Close e assim sucessivamente para todos os demais. Certo? Ótimo. Faço um rolling, porque é móvel, né? Então, um rolling. De quantos períodos? Ora, do meu período P igual a 10. Então, passa aqui o P, esse P, ó, ele está sendo passado aqui. E chamo a média. Então, quando eu faço isso daqui, eu estou falando Python, pega o fechamento, rola esse fechamento, fazendo uma média a cada 10 períodos. É isso que eu estou fazendo aqui. É isso que significa. Isso não é difícil, pessoal. Programar, ó, é lindo, tá? Principalmente em linguagens inteligentes como R ou Python. É muito legal. Então você faz isso para cada um deles. E depois você simplesmente faz esse cara aqui, ó. Calcula daí qual que é o RSL. Então eu vou criar outras variáveis, onde eu vou criar RSL Bovespa, RSL Petro, RSL Itub e assim sucessivamente. Lembra que o RSL, ele era o fechamento dividido pela média. A média eu calculei aqui. E o fechamento eu já tinha. Então eu faço df mapa dividido pela média, certo? Menos 1 vezes 100, para já me resultar o valor final em percentual. É isso que eu estou fazendo aqui. Calculados os RSLs. Agora vamos calcular o IFR. Mostro para vocês, eu vou usar no mapa, né, como nós vimos aqui no começo da aula, o de 14 períodos. Só que aqui eu vou ensinar para vocês calcular o RSI, né, que é o conhecido IFR, de 2 de 14, só para você ver como é que faz. Certo? Depois você, como treino, substitui um pelo outro e tenta fazer o gráfico de novo. Certo? Legal. O que eu preciso fazer? Agora é o momento, presta atenção, que é a parte mais importante da aula. Agora é o momento em que você vai usar a biblioteca TEA que você instalou aqui. Tá? Então lembra que você importou, né? Fez o import aqui de TA. Então, a TA, e aqui parece confuso, mas não é, tá, pessoal? Tem uma lógica. O que você precisa fazer? Você precisa inicializar o indicador. Então você precisa criar um objeto que inicializa o indicador. Depois a gente vai ter uma aula só sobre a TA, tá, pessoal? Então abstrai esse momento agora, presta atenção aqui, porque você precisa entender como que funciona essa criação. Se você já partir para ver a biblioteca, você não vai entender nada. Aí você vai estar pulando etapa, tá? Nisso, tá um calor danado. Deixa eu ligar aqui o ar-condicionado.
Então, certo? Você precisa prestar atenção nisso aqui. Depois que você entender isso aqui com toda clareza, aí você passa para outros indicadores. E na verdade a gente vai ver aqui no módulo do Python como criar outros indicadores técnicos, tá? Com essa mesma biblioteca. Aí, Leandro, eu ouvi que tem uma biblioteca de indicador técnico que chama Pandas.ta. Beleza. Já sabe usar, usa ela. Ah, mas qual que é a melhor? A Pandas.ta ou a TA? Cara, tanto faz. Sério mesmo, tanto faz. Tá? Tanto faz. Eu gosto dessa. Significa que essa é melhor que a Pandas? Não sei, de verdade. Tá? Os indicadores são calculados de uma maneira muito boa nas duas. Certo? E na verdade, quando eu faço meus modelos de uma maneira, né, profissional, eu mesmo crio os meus indicadores. Usa poucas dessas, né? Elas são ótimas. Até você se acostumar, para você testar muita coisa, você deve aprender. Né? Com o tempo você vê que você criar seus próprios indicadores é mais. Só que isso requer experiência. Né? Então, enquanto você ainda está construindo essa experiência, fica aqui que você, né, tem sucesso garantido. Com esforço e dedicação, obviamente. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o seguinte, olha, eu criei esse nome aqui, Petro _RSI 2, Petro _RSI 14, Bovespa e tudo e tal, eu criei. E eu estou falando isso daqui para o Python. Fala, olha, pega aqui o Petro RSI 2, tá? E fala assim, ó, pega a minha biblioteca TA. Dentro da minha biblioteca TA, eu tenho um conjunto de indicadores de momentum, né? Porque o RSI é um indicador de momentum. Então eu tenho ali lá um momentum e me pega o indicador RSI. Você entendeu? Você está conversando com o computador, gente. Então, TA.momentum. Então eu fui dentro da TA, chamei os indicadores de momentum e dos indicadores de momentum fiz o RSI. E aí o que o RSI precisa? Só do fechamento. Então eu indico para ele, ó, close. Qual que é o fechamento? Ué, o fechamento, né, do meu data frame, da minha base DF mapa, onde eu passo aqui o Petro close. Certo? Fechou. Qual que é a janela de tempo? 2 períodos, né? Porque a gente está no RSI 2. 2 períodos, Windows 2. Aí eu criei outra variável aqui, ó, Petro RSI 14. De novo, TA momento, RSI, pego o fechamento de 14. Feito. Então aqui o que eu fiz? Eu inicializei o indicador. E aí eu faço a mesma coisa para todos os demais. Uma vez inicializado, eu crio daí, dentro do meu data frame, aquilo que de fato eu vou fazer, que é o RSI 2 da Petro e para todos os demais papéis. Aí eu simplesmente pego aquele cara que eu criei lá em cima, ó, Petro RSI 2, que eu criei aqui, eu chamo ele, aí eu aplico, né, eu falo, olha, cria o RSI. Então eu ponho ponto RSI para cada um. Tá feito. Ai, Leandro, mas por que tem essas passagens e tal? O que você prefere? Assim, estruturado, separado, ou você prefere que a gente faça assim, ó? Vamos criar um RSI sem fazer essas etapas? Você teria que fazer isso daqui, ó. Certo? Pegar, criar a variável, só que ao invés de inicializar, você tinha que fazer tudo isso daqui, ó. Tem gente que prefere, tá? Eu não prefiro, porque eu acho que fica zoneado. Você poderia fazer tudo isso aqui, ó. Eu gosto de fazer por etapas, porque daí eu tenho um controle absoluto daquilo que eu estou fazendo, sem me perder. Mas você poderia fazer tudo isso daqui. Aí que tá. É mais certo assim ou é mais certo assim? Nenhum, porque os dois dão o mesmo resultado. Eu prefiro fazer passo a passo, um pela didática, para vocês entenderem o que está acontecendo dentro do código, e dois, porque depois eu posso vir aqui no código e facilmente alterar um parâmetro, um nomezinho, e aí eu tenho um maior controle. Gosto. Certo? Jogo fora, né? Naturalmente, quando eu criei a média móvel, tem alguns parâmetros que ficam para trás, né? Se a minha média móvel é de 10 dias, horas, eu não tenho a média móvel daí no 8º dia, porque não aconteceu ainda. E a mesma coisa o RSI, se o meu RSI é de 14 dias, eu não tenho no 13º dia o RSI nem nada, né? Tanto é que, se eu fizer aqui, ó, um df mapa ponto head, olha o que eu vou ter. Valores faltantes, né, da média móvel, ela não existe, e nem dos meus indicadores. Do RSI 2 sim, ó, a partir do dia 2 eu tenho ele 0, e depois ele vai, certo? Então o que eu preciso fazer? Eu filtro esses valores, todos esses valores aqui, ó, not a number, né, not a number, com inglês britânico, not a number,
ou not a number, bem americanão, ou eu tenho o NA, que é um valor eventualmente que ele não conseguiu calcular, se ele tiver alguma divisão errada, etc. Eu jogo esse cara fora, tá? Então pego, olha, lá no meu def mapa eu falo drop NA, joga fora, por linha. Então axis igual a 0, então significa que eu estou fazendo por linha e não por coluna. Joguei, se eu rodo o head de novo, ó, sumiu, só tem os meus valores porque eu deletei aquelas linhas, né? Aí legal, bem, pensa assim, agora para o meu mapa, para fazer isso daqui, ó, eu tenho que pegar só o valor da última linha, certo? Porque eu tenho aqui um mapa no dia 30/7 de 2021. Então eu preciso do valor do RSL e o do RSI no dia 30/7 para cada um dos papéis. Como que eu acesso isso? Ora, simples. Se você fizer, tá? Voltando aqui para o nosso código. Se você fizer esse cara aqui, ó, pegar, lembra como você seleciona uma variável que a gente viu no começo da aula? Coloca o nome do data frame, abre colchetes, coloca o nome dela, certo? Se eu fizer, presta atenção, se eu fizer isso aqui, ó, só df mapa, tá? RSL Petro, eu pego todos os dias, 120 dias. Não é o que eu quero. Eu quero pegar só o final. Aí só o final, eu posso pegar aqui, ó, tail, que é a cauda, né? Se eu pego só tail, ele me dá os últimos 5. Não, eu quero só o último. 1. Ótimo. Só que presta atenção. Peguei aqui, né, o último dia, o dia 30/7 de 2021. Ótimo, peguei. Só que eu tenho outras informações. Eu não tenho só o valor. Como que eu pego só esse valor aqui? Eu coloco entre colchetes 0. Aí eu pego só o 0,51. Ótimo, então eu sei como pegar um valor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um data frame chamado de mapa, onde eu vou filtrar, presta atenção, porque é a segunda parte mais importante da aula depois do RSI. Vou criar um grupo de indicadores, tá? Onde eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar assim, pessoal, eu quero só os RSLs e os RSIs 14 de todos os meus ativos, certo? Então eu vou criar aqui uma variável chamada de indicadores, vou abrir colchetes e aí eu vou passar duas informações para cada um, tá? Então eu abro colchetes para ter a lista grandona. Aí dentro daquela lista eu vou ter outros elementos, 6, né? Que é um para cada ativo que eu tenho, tá vendo? Ó, tenho 6. Então eu abro colchetes de novo e aí eu falo, olha, eu vou ter então um ativo Petro 4, que esse é o nome que eu estou dando. Para esse ativo Petro 4, eu quero pegar o RSL mais recente e quero pegar o RSI 14 mais recente. Fecho colchetes. Vírgula, tá? Abro colchetes de novo. Mesma coisa para cada um. Por quê? Porque depois eu vou usar esse cara aqui, ó. Vou criar um outro, tá? Data frame, tá bom? Onde eu faço esse cara aqui, ó. pd.dataframe, passo meus indicadores, tá? Esse aqui, vamos colocar, né? Às vezes eu tenho uns tilt, cria o dataframe do pandas. Aí você cria esse cara indicadores, passa aqui como as colunas, então o nome do ativo, ó, na ordem, vírgula, vírgula, o RSL, vírgula, certo? Vírgula, e RSI 14. Aqui eu estou passando o nome. Então eu estou passando o conteúdo de um novo data frame, que é indicadores, e as colunas. E colocando isso daqui dentro de mapa. Quando eu executar isso daqui, olha o que eu estou criando. Um novo data frame que eu chamei de mapa, onde cada linha é um ativo. E para cada ativo eu tenho seja o valor do RSL, seja o valor do RSI. Eu preciso... Ah, Leandro, por que você tinha um data frame assim e agora você mudou o data frame para isso? Porque para o gráfico eu preciso que o data frame esteja nesse formato. Eu preciso, tá? Que ele esteja nesse formato. Por que eu preciso que ele esteja nesse formato? Por causa disso aqui, ó. Vamos, só algumas considerações importantes, tá? Como que eu faço um gráfico de uma maneira muito simples? Se eu estou fazendo um gráfico que tem um eixo Y e um eixo X, tá? Então eu passo primeiro qual que é o meu eixo X e qual que é o meu eixo Y.
Então eu chamo PLT. Quem que é PLT? Lembra que PLT é o Matplotlib, que é a biblioteca para a gente criar gráficos. E eu trouxe esse cara como as PLT. Então eu pego lá o PLT, tá? E falo, olha, do PLT me faz um plot, né, do RSL em um eixo e o RSI pelo outro eixo, com um formatinho de ponto, né, e coloco aqui uma cor blue. E aí eu ponho aqui um título, então plt.title título, que é o da Petro 4, RSL de 10 e RSI de 2. E olha que legal. Guarda na memória esse gráfico que a gente vai usar ele em aulas futuras, tá? Mas aqui o que você fez? Você tem então no seu eixo Y o seu RSI, porque você colocou ele depois, e no eixo X o RSL. Você vê que existe uma linearidade, né, aproximada, mas uma boa correlação, uma boa linearidade entre um e outro. Isso vai ser útil para desenvolvimento de modelos. E se a gente for ver, quando a gente faz o mesmo gráfico com RSI 14, existe alguma coisa. Existe também. Isso se repete com todos os outros ativos? É de se esperar. E quando a gente faz exatamente o mesmo código, tá, para o IBOV, né? Ó, o IBOV ele tem uma linha aqui, parece também mais uma sigmoide, mas ele dá, né? Mas ele tem, certo? Então, se você for traçar para os demais ativos, também vai ter. E isso é bem interessante, tá? Vamos fazer aqui um RSL, por exemplo, para o BBAS, né? Então, vamos só mudar aqui, ó, BBAS. Olha que legal. Então tem uma relação bem bacaninha entre os dois. Então aqui já não é mais Bovespa, né? BBAS3, né? Para ficar preciso. Legal, né? Mas ainda esses daqui são só passos para você entender como criar um gráfico e para você guardar essa relação linear depois. A gente tem que fazer esse cara aqui, certo? Como que a gente vai fazer esse cara aqui? Tá? Você vai fazer esse cara da seguinte maneira. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um PLT. Primeiro, esse gráfico aqui está pequenininho, né? A gente quer fazer um gráfico maior aqui. Então, esse gráfico pequenininho que está aqui, eu vou fazer o seguinte. Falar, olha, lá no PLT, eu vou trazer a minha figura e eu quero determinar qual que é o tamanho da minha figura. Então, eu faço 12 por 8, que é esse tamanho aqui. É bem melhor de se ler. Legal. Aí, eu vou fazer, então, o quê? Vou fazer aqui um PLT, tá? Como eu passei o pontinho aqui, ele me dá um pontinho. Tá? Se eu tirar esse pontinho e rodar, ele vai me dar um gráfico de linha, todo ruim. Tá? Então, eu coloquei aqui o pontinho. Eu poderia, se eu colocasse um X, ele funciona? Funciona, tá vendo? Ele muda o gráfico para X. Tá. Mas o ponto não é esse. O ponto é que, se eu quiser fazer o scatter plot, né, que é o gráfico de dispersão, se você é familiarizado com Excel, você vai lá inserir gráfico de dispersão, né, você tem esse gráfico de pontos, um eixo X e um eixo Y. Dispersão no inglês tem um nome que chama scatter, tá? Então você vai fazer assim, ó, PLT, plota para mim um scatter. Aí, se eu colocar scatter, não preciso colocar esse cara aqui, tá? Onde você me traz aqui o RSL e o RSI. Aí você tá pensando assim, ó, você fala assim, cara, mas eu não tô colocando o nome no ativo aqui. Aqui você está olhando e aqui você não está, por causa de uma coisa que eu vou mostrar. Faz o scatter do RSL pelo RSI, do DataFrame mapa. Lembra que a gente estava no DF mapa, aqui eu estou só no mapa. O mapa ele tem essa carinha aqui, então eu estou ó, RSLI e RSI 14, RSL e RSI 14. O ativo está aqui, horas. Você vai fazer agora, esse S aqui é o tamanho do pontinho. Aí você vai fazer o seguinte. A gente usa um laço que a gente fala, tá? Que é para cada elemento, cada índice, cada coisa. Isso daqui você poderia chamar isso daqui, ó, for coisa, né? E aí, onde tem os izinhos aqui, você substituiria por coisa. Mas não vou fazer isso porque não é o prático. É prático você chamar de i, tá? Então, para cada i dentro do range do intervalo mapa shape 0. Leandro, o que é mapa shape 0? Quando você vê uma coisa e você tem dúvida, executa. E você vai ver, ó, shape 0 é a dimensão,
tá? Porque eu tenho 6 linhas, 3 colunas no mapa. Eu não tenho, ó, 6 linhas e 3 colunas, tá? Porque aqui, na verdade, tá? O meu head, eu tenho, né? Vai até o BBAS, certo? Então eu tenho 6 linhas. Então ele pega só que quando eu faço o 0, ele tá pegando só os 6. Então para cada linha, tá? Então para cada linha que eu tiver, você me faz um texto. Ué, por quê? Lembra como meu gráfico era esse cara aqui? Tá? Eu estou rodando meu gráfico, certo? Então, ó, para cada pontinho, você pega o texto e aí você escreve no eixo X onde é o valor daquele I, certo? Do RSLI, você vai me escrever o nome do ativo. Então, ele está fazendo aqui, nesse trecho, presta muita atenção, nesse trecho onde eu tenho o laço for, eu estou percorrendo automaticamente todo o data frame, e eu estou fazendo para ele aqui o seguinte, fala, olha, você vai pegar para cada linha, você vai me ajustar um texto, esse texto vai ser posicionado no eixo X, tá? No valor do RSL mais 0,3, só para poder dar uma margem, porque eu não quero que o quadrado onde escreve o valor do ativo fique em cima do ponto. Então eu somo 0,3 aqui e somo 0,3 no Y e coloco o S. Lembra que o S é o tamanho do pontinho? Aqui eu coloquei 80 para ficar um pontinho bem maior, né? O meu S agora ele não é um pontinho, ele é um nome. Então ele é mapa.ativo, né? Lembra que o ativo, tá? Se eu fizer aqui, ó, mapa ativo é o meu nome do papel. Então eu pego o nome do papel para cada I. Então aqui o que ele está fazendo? Lembra que o meu shape é 0? Então ele vai fazer. Então quando for 0, né? Você vai e pega a Petrobras, porque lembra, Petrobras é 0. Quando for 1, pega a Bovespa. Quando for 2, Ituba e assim sucessivamente. Aí você faz o seguinte, olha, você vai fazer assim, ó. A sua fonte vai ter a cor branca e tamanho 14. E a caixinha, né, the box, vai ter uma cor preta, né, que é a cor de face color, e um alpha 07, que é um pouquinho transparente, né, um preto, né, 100% escuro. É isso, então automaticamente eu coloquei todos os nominhos aqui, sem ter que ficar fazendo o código um por um. Aí depois você ajusta, né, o eixo X. Então você coloca aqui, ó, X, o limite do X. Qual que é o valor mínimo? É o valor mínimo do RSI menos 1, né? Do eixo, do RSL, perdão, menos 1. Ou mais 1, tá? Só para poder ter uma margem, porque se eu não ponho esse mais 1 aqui, ó, olha o que acontece. O YouTube 4 fica fora do quadrado do gráfico. Fica feio. Então eu coloco aqui mais 1. Por quê? Para aumentar justamente, ó, a borda do meu gráfico. Certo? E faço o mesmo para o Y, só para eu ter uma margem maior, tá? Então eu pego o valor mínimo do RSI, que é o meu eixo Y, né? Subtraio 2 para ter uma margem maior e aumento o 4 só para ter uma margem maior aqui. Aí o que eu faço também? Eu faço um outro texto, tá? E eu faço assim, ó, primeiro eu faço um setup, eu crio um dicionário, onde eu coloco um tamanho 13 e uma cor preta, tá? Aí eu faço o seguinte, olha, plt.text. Vou posicionar esse texto quando for menos 3, tá vendo aqui, ó, menos 3 no eixo X, ó, começa aqui autospokenmarket.com. Quando o meu RSI for, que é o meu eixo Y, for 52.5, né, então dá exatamente aqui, onde ele começa a escrever o texto. E qual que é a configuração do texto? Vírgula, você põe aqui 2 asteriscos, é a sintaxe, e coloca aqui setup. Aí você faz aqui, ó, o seu título, né? Vou colocar mais juntinho aqui. Seu título, mapa do RSI e RSL. O label do X. O label do X é o nome do eixo X, né? RSL de 10 períodos já em percentual. E o Y label RSI 14. E aí você põe um PLT show aqui para mostrar o seu gráfico. Tá aí, pessoal. Em poucos minutos você aprendeu, né, a ter a lógica, o raciocínio por trás de como você criar esse tipo de mapa. O que eu sugiro você agora como próximos passos para você dominar isso daqui de vez, né? Acrescente outros papéis, veja o que você pode trabalhar no código, aprenda a colocar mais papéis, né? E sempre que você se deparar com um código que você não conhece,
executa pedaço por pedaço, igual eu fiz ali, e aí você consegue entender o que está acontecendo, parte a parte, tá bom? E aí você tem total conhecimento disso. É prática, é dedicação, mas eu tenho certeza que você chega lá. Tudo bem, meus queridos? Lembrando, deixa o seu like, compartilhe o canal e deixa a sua dúvida aqui abaixo também, sugestões para próximos vídeos, me conta aí o que você achou e a gente se vê num próximo, pessoal. Um grande abraço, tchau, tchau.